Os judeus odiavam Herodes porque ele era mais ou menos judeu. O pai dele era judeu, a mãe dele de sangue não era. Foi convertida. E esse povo nabateu, que estava ali na região de Petra, inclusive há duas possibilidades dos magos que vieram trazer presentes para Jesus. Uns pensam que eles podiam ser da Nabateia, outros pensam que eles vieram do Irã. E passaram pela região de Petra para levar os presentes de Jesus, que os presentes de Jesus podem ter sido comprados em Petra. Então esses nabateus depois acabaram se juntando em miscigenação com tribos árabes, que eram nômades, e dessas tribos árabes que eram nômades, acabou que o predomínio da cultura árabe foi mais acentuado, e aí os descendentes de Esaú acabam misturando com o povo árabe. Então hoje eles são parte de alguns povos árabes ali da região da Jordânia. Ah, entendi. Tá bom? Boa. Aproveitando que eu interrompi, eu quero te dar um presente. Ó, geralmente dar o presente é inútil, né? Mas como eu não tô vendo a primeira vez, hoje vai ser um presente útil. Eu trouxe para você essa caixa aqui, da casa, agradeço a Casa Publicadora Brasileira também que permitiu trazer isso pro Vilar. Você pode abrir aqui, se você abrir isso, rasgue do lado. Pronto. Vamos ver se o Vilela vai gostar disso. É para sua família em 2025. Olha só. Sabe o que é isso aí, Vilela? Não. É um devocional da Bíblia que eu escrevi para 2025. Aqui é uma agenda para você e o devocional Descobertas da Fé foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Pô, que e legal. tem 365 textos ou 365 reflexões sobre a Bíblia. Cada dia tem um título, tá vendo? Amor incondicional. Aí você lê, tem uma passagem da Bíblia aqui, ó. Brigas ou felicidade. Tem uma passagem bíblica e um comentário. Então hoje, nesse mundo tão caótico, às vezes não temos tempo para refletir. E aí com 4 minutos, você pode ler com a sua esposa, com o Noah, fazer uma oração, sair para o trabalho, porque isso é uma coisa interessante. Hoje as pessoas vivem ocupadas demais com aquilo que é importante, não tem tempo para aquilo que é essencial. Verdade. E eu faço até uma pergunta, você que é pai. Obrigado demais. Não, e é para quem quando não tem tempo. E eu, com muito prazer, você vai se sentir como se eu estivesse ali fazendo um culto com você e sua família. Poxa, obrigado. Vilela, se você tá saindo de casa e a cadeirinha do Noah, na época que ele usava a cadeirinha, quando ele tá maior, não estava com cinto de segurança, mesmo que tivesse atrasado, você atrasaria 3, 4 minutos ali para... Claro, claro. Exatamente. Por quê? Porque a segurança dele depende daquilo. Isso. Se como pai, o Vilela prefere atrasar 3, 4 minutos do compromisso dele, mas ele ajusta o cinto de segurança do carro do filho dele, por que você não gasta 3 ou 4 minutos para orar com seu filho antes de sair de casa? Verdade. Não dá tempo de fazer o culto, a gente tem que correr. Da mesma maneira que você pararia para ajeitar o cinto de segurança, porque a vida do seu filho depende daquilo, a formação do caráter dele pode estar em ter um pai e uma mãe piedosos que oram com ele, que se amam e leem a palavra de Deus com ele, tá bom? Obrigado, CPB, espero que você goste de Descobertas da Fé, tá bom? Vou te falar. Vamos continuar então? Vamos. Eu estava dizendo agora, eu deixei um suspense, como é que a rivalidade entre os irmãos, tribo do norte, reino do norte e reino do sul, ou reino de Israel e reino de Judá, entraram em rivalidade. Vamos mostrar o próximo mapa e eu vou mostrar o que aconteceu. Olha aí, se você ler na Bíblia, primeiro, não, é o mapa anterior mesmo, é o mapa anterior. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem, 2 Reis capítulo 16. Quando eu leio na Bíblia, a passagem fica meio complicada, mas depois que eu mostrar no mapa, ela vai ficar claro. Então volta para mim aqui, tá bom? Pode voltar para mim. Eu vou ler na Bíblia, vai ficar meio confuso, mas quando eu mostrar no mapa você vai entender. 2 Reis capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí diz o seguinte, o verso 5. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá.
os sírios foram para Eilat e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel que se levantaram contra mim. Eu vou mostrar para você um método que eu uso muito para ensinar a Bíblia. É colocar a Bíblia dentro de contexto. Quando eu li essa passagem aqui, ficou meio difícil, meio truncado, não ficou? Se eu continuasse lendo aqui, muita gente ia até desligar o nosso podcast aqui. Agora eu vou pegar o mesmo texto e vou mostrar através de um mapa e você vai ver como é que fica mais claro isso. Por isso que a arqueologia, ela procura colocar a Bíblia dentro do seu contexto. É importante ter a ideia de mapa, linha do tempo. Você viu como é que foi explicando aqui, fulano, beltrano? Vamos ver num mapa a mesma coisa que eu acabei de ler. Olha, vamos voltar para o mapa. O mapa está na tela, né? Então você tem em cima Israel e Judá. O que está me dizendo? Que Acás, filho de Jotão, era rei de Judá, tá bom? Acás, filho de Jotão, era rei de Judá. Só que um homem chamado Peca, filho de Remalias, era rei de Israel. Então vamos lá. Acás, rei de Judá, Peca, rei de Israel. O Peca, que aparece com uma setinha menor aí, pediu ajuda a Rezim, rei da Síria, para atacar Judá. Estão vendo a Síria ali em cima? Estão vendo a Síria? Consegue mostrar no mapa aí? Olha a Síria, que até hoje é inimigo de Israel. Se você olhar nesse mapa, na época bíblica, a Síria pegava o que hoje é o atual país chamado Síria e também o que hoje é o Líbano. O Líbano hoje pertencia à Síria nessa época. Tá bem? Então essa Síria, que também é chamado o reino de Aram, e eu vou chamar a Síria agora de Aram para não confundir com a Síria. Esse reino de Aram, ele é grandão, olha como é que ele era grande. Então o Peca, rei de Israel, chegou para Rezim, falou assim: Rezim, vamos atacar Judá e Jerusalém? Noutras palavras, Vilela, é como se você brigasse com seu irmão de sangue e parasse de falar com seu irmão. Aí o seu irmão, para te prejudicar, ele vai num podcast famoso e fala mal de você. Você tá entendendo? Sim. Eu vou piorar. Ele não vai só num podcast famoso falar mal de você. Ele se junta com um cara perigoso para te dar uma surra, para te ameaçar. Aí ele procura lá um cara que é, sei lá, traficante, alguma coisa assim e tudo, para bater em você, para ameaçar sua família e tudo mais. E você tem aquela dor de ter o seu irmão juntando com um cara perigoso para te ameaçar. Foi isso que aconteceu. Vamos voltar pro mapa. Israel se juntou com a Síria para atacar Judá. Só que Acás, que era o rei de Judá, ele fez o seguinte: você está querendo se juntar com a Síria para me atacar? Vou pedir força a um traficante maior. Vamos voltar para o mapa. Vocês estão vendo aí um reino... Que cor seria essa aí? Azul clarinho? Que é a Síria. É, azul. É um azul clarinho? Parece um verde, claro. É, sei lá, um azul banana, né? Uma cor assim, burro fugido. A Assíria era muito maior do que a Síria. E para não ficar confundido aqui, Síria e Assíria, eu vou chamar a Síria de Aram. Aram, que é o rei dos Amoritas. Então a Aram era menor do que a Assíria. E o famoso e poderoso rei da Assíria chamava-se Tiglat-Pileser. Aí sabe o que aconteceu, Vilela? O quê? O Tiglat-Pileser falou com o rei de Judá: você quer que eu destrua os seus inimigos? Eu destruirei. E ele veio e destruiu. Vamos voltar para o mapa. Tiglat-Pileser veio da Assíria e acabou com o reino de Israel e acabou com o reino de Aram, ou o reino da Síria. Então Israel e Síria desapareceram no mapa porque a Assíria veio e acabou com eles. E em 722 a.C., caiu o Reino do Norte. As 10 tribos do Norte. O que aconteceu com essas tribos? Em tese, desapareceram. Como assim? Não foram mortos só? Alguns Foram mortos, Alguns sobreviveram, sobreviveram, se misturaram, exatamente. Desapareceram. Perderam essa coisa de ser um Política, povo. exatamente. Misturaram. Tá. Então, por isso que eu falei, desapareceram entre aspas.